Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h24, 6h24, horário de Brasília. Queridos, nós vamos abrindo aqui oficialmente o nosso pós-madrugada desta quinta-feira. Hoje já estamos dia 9, né? 9 de novembro. E lembrando a vocês, aos irmãos, que no próximo dia 26, trombetas e festas. Vou até pedir para o nosso irmão Josias Nunes, que está na técnica. É verdade. Nós hoje estamos com um pequeno problema técnico e estamos sem os caracteres, mas nada impede da gente falar um pouquinho sobre trombetas e festa. No próximo dia 26, trombetas e festas. Na oração, o pastor Lorenzo até orou sobre esse evento, né? Onde estaremos realizando ali a partir do Manaim Domingos Martins. E eu quero convidar você que é servo do Senhor, as servas do Senhor, você jovem, você adolescente, intermediário, né? Para estar convidando os seus parentes, os seus amigos, aquelas pessoas que você quer bem, para que possam estar conosco, acompanhando nas nossas igrejas, acompanhando, se não puderem estar presencialmente, acompanhando através dos nossos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata. E eu me refiro à Rádio Manaim, ao aplicativo do celular que você tem, eu sei que você tem aí, também pelo canal do YouTube, pela TV Manaim, para que as pessoas possam assistir, participar e absorver esse conteúdo maravilhoso e que estaremos trazendo para todos, né, no dia 26 de novembro, tá bom? Trombetas e festas, não esqueça. Muito bem, 6h26, também parabenizando aos irmãos. Já passamos da marca, né? De 1 milhão de inscritos no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata. Parabéns aos irmãos que trabalharam incessantemente, e isso é maravilhoso. É para honra e glória do Senhor, não é para nossa, não, é do Senhor. E que através desse trabalho o YouTube entende, né? Com esse número de pessoas enganjados, inscritos. E cada vez que você assistir um dos nossos conteúdos, não esqueça de dar o like ali, colocar o joinha, porque isso incentiva ainda mais ao YouTube a repassar o conteúdo. O YouTube entende que o conteúdo é relevante, é importante, né? E passa para que as pessoas possam assistir e também ter acesso. Então é importante a sua participação sempre, seu engajamento, o nome é engajamento. Quem está aniversariando hoje é o pastor Gesiel Ferreira. Ele é lá de Recife, lá da Igreja Cristã Maranata de Afogados, em Recife, Pernambuco. Está aniversariando hoje. Parabéns, pastor Gesiel. Também lá de Afogados, não, lá de Maranguape, mas também em Recife, Pernambuco. Quem está aniversariando, fazendo 40 anos de casados, são os irmãos Josete, a irmã Josete e o irmão Edivaldo. 40 anos de casados, que Deus abençoe a vida de vocês, o matrimônio, toda a família. Deus abençoe. Quem também está aniversariando é a Margarete Lemos de Castro, ela que é de São Domingos do Prata, Minas Gerais. Também está aniversariando hoje, recebendo aqui os nossos abraços, as nossas felicitações. E há um pedido de oração aqui pela Ana Keren. A Ana Keren, ela é aqui de Vila Velha 4, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Ela está com distonia cervical e vai iniciar um tratamento de saúde. E vamos orar para que o Senhor dê uma bênção a ela, que o tratamento ocorra o mais rápido possível. Está agendado para começar na próxima segunda-feira e que o Senhor possa dar uma bênção na vida da nossa irmã, dessa jovem, a Ana Keren, aqui de Vila Velha 4. Vila Velha 4 é pastor Figueiredo, se não me falha a memória. É pastor Figueiredo, isso mesmo. Vamos orar pela nossa irmã. Tá bom, queridos? Muito bem. Iniciando aqui o pós-madrugada de hoje, o texto trazido pelo pastor, deixa eu pegar o papel aqui direitinho, falar o nome correto, Cleidson Pisoni, pastor Cleidson Pisoni conosco nessa manhã, Isaías 45:6, e assim diz o texto sagrado: para que saiba desde o nascimento do sol e desde o poente, ou seja, do pôr do sol e o nascimento e o pôr do sol, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Queridos, esse versículo, ele faz parte do capítulo 45, obviamente, mas também ele faz parte de um compêndio
capítulo 45, 44, 45, 46. É um bloco, né? É uma sequência. É uma coisa só, esses 3 capítulos, para você possa entender. E aqui é uma profecia sobre... O Senhor deu essa profecia ao profeta Isaías sobre o que viria a acontecer na vida do povo hebreu, povo de Israel, que eles iriam passar por um cativeiro babilônico. E o Senhor estava ali, tanto é que no capítulo 44, no verso 27, 26, 28, diz assim: quem disse Ciro é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. E no capítulo 45, verso 1 diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, o Senhor chama Ciro de ungido, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações. O tomar pela mão direita, no hebraico, é você dar autoridade a ele. E o Senhor estava dando autoridade ali a Ciro para que ele fizesse a vontade do Senhor. Imagine isso. Ciro era um rei. Era um rei. Ele era crente? Não, não era crente. Mas mesmo assim, ele estava debaixo de um controle do Deus Todo-Poderoso. No verso 5 diz assim: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, e eu te cingirei ainda que te não me conheças. Era o caso de Ciro. Ou seja, pastor Cleison Pisoni, o nosso Deus, o texto fala sobre isso, sobre a soberania do nosso Deus. Ou seja, o seu poder, o seu domínio, o seu controle está sobre toda a criação, crente ou não. Tudo está debaixo do poder da mão do Senhor. Tudo que existe, que nossos olhos conseguem enxergar ou não, está debaixo do poder de Deus. E nada debaixo do sol acontece, nem acima do sol acontece, sem a permissão do Senhor. E nada pode impedir o agir de Deus no seu plano e no seu propósito. Ele está no controle, pastor Cleison, paz, Senhor. Amém. Em verdade, ele está no controle, e como os textos, né, essa passagem, ela descreve claramente, colocando a criatura na sua condição de criatura. Perfeito. E o Criador se revelando de forma grandiosa como ele é. Não é? E nesse mistério dele dominar todas as coisas, e aquele que desconhece ele se torna então como algo que é alvo dele para ser atraído, não é? De forma maravilhosa, né? Então, uns vêm por muitos motivos a presença do Senhor, mas o Senhor ele atrai por esse mistério, do desconhecido ao revelador maravilhoso, ao Senhor, para a resposta de todas as perguntas, de todas as questões. Então há tantas perguntas, há tantas questões, há tantos com dúvida, com a sua alma suspensa, né? E que precisam descer, sentar à relva e ouvir a voz desse Senhor maravilhoso, que quer nos guiar, se revelar, né? De forma tão maravilhosa, tão amorosa, né? Tão singular, única, né? E é característica do divino, do eterno, é própria dele. Então é a maneira dele se aproximar do homem, de agir, né? Então ele partiu primeiro dele querer se revelar. Não foi o homem, não foi de nós que vamos procurar um Deus. Não, foi o Senhor que fez. Ele, o agir dele primeiro veio a nós, né? Provando também com Jesus, enviando seu filho, e aqui ele assim confirma todo o projeto, né? Que é o próprio Senhor Jesus, que é esse Deus maravilhoso, que exalta o nome do Pai enquanto cordeiro, enquanto vítima até o sacrifício. Ele vem revelando o Pai. Olha a característica desse Deus maravilhoso. Ele não exalta ele, mas ele mostra no Pai. E depois ele ascende, vai ao Pai e deixa o Espírito Santo. O Espírito Santo, né? A promessa fica com a igreja. A igreja ela fica consolada num só, mas acompanhada. Então, desde que você nasceu só, quer dizer, desde que você teve a oportunidade de ter um encontro com o Senhor, uma experiência com o Senhor, levantou a sua consciência,
você então já entende, Deus está comigo. Ele está aqui nessa manhã, nesse dia, nessa tarde, vai até a noite comigo. Eu vou estar descansando inconsciente, mas Ele estará comigo nos meus sonhos. Enquanto eu durmo, guarda, não tosqueneja, Ele continua. Então, essa perfeição eterna, que é característica dele, isso é maravilhoso, isso que nos atrai também. A misericórdia, são características dele, do Senhor, inerente a ele, único. Não é? O homem não conhecia isso, não entendia isso. Ele precisa praticar a misericórdia, viver, não é? Então, o Senhor, ele foi complacente conosco. Mesmo nós sendo culpados, isto é, dos nossos pecados, Ele nos amou, não é? Nos levou à consciência, e aí chega o arrependimento, né? Desceu o arrependimento em nós, quando conhecemos Ele, e nos reconhecemos diante dos nossos atos. Então ele nos leva a compreensão maior da nossa pessoalidade também, da nossa criação, né? E se nós se o agido de Deus não fosse assim, o nosso destino seria outro. Então, essa maravilha de viver essa experiência com Deus dia após dia. E é sempre novidades, né? Amém. Pastor Josiel Freitas. Pastor, Deus tem um plano? Deus tem um plano, né? Ou Deus criou o mundo sem um plano definido e as coisas vão acontecendo por elas mesmas, assim, e como alguns dizem, né? Que foi o bug, algo que milhões e milhões de anos, de moléculas, e uma explosão, Big Bang, enfim, todas essas teorias. Ou Deus tem um plano, porque a minha Bíblia aqui, em 1 Samuel 2:6, diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá. É o Senhor que faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. É o Senhor que empobrece e enriquece. A um abaixa, o outro ele exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado. Eu lembro de Jó aqui. Para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Isso aqui está dizendo claramente que ele está no controle, que ele tem um plano, que nada foge ao seu olhar, não é verdade? Ele está no controle de todas as coisas. Então Deus tem um plano. Porque muitas vezes a situação é tão difícil que a pessoa pensa: Deus me abandonou, eu estou entregue à própria sorte. Não, muito pelo contrário, porque aqui o povo de Israel iria passar pelo cativeiro, mas Deus claramente está falando: vocês vão passar porque vocês foram desobedientes, mas eu estou no controle. Eu vou levantar um homem chamado Ciro lá na frente. Isso aqui aconteceu 200 anos depois da profecia, que a profecia chegou a Isaías, 200 anos depois. E aconteceu fielmente tudo aquilo que o Espírito Santo revelou ali ao profeta Isaías. Então, ele continua no controle em 2023, pastor Josiel. Paz, senhor. Pai do senhor Cleber, pai do senhor, os pastores da bancada e você que está conosco nesse pós-madrugada, a paz do Senhor Jesus. É maravilhoso entender que não somos fruto do acaso. Exatamente. Né? E isso fortalece a fé e nos dá muita segurança e firmeza para, sobretudo nos momentos de adversidade, saber que Deus está no controle. Essa maneira como a profecia se cumpriu 200 anos depois, que Deus tinha revelado ao profeta com relação a Ciro, que não tinha intimidade, que não conhecia, como está aqui no verso 5, no mesmo capítulo. Eu vou me revelar, eu vou me revelar, mesmo que não me conheça. E nos dá uma direção muito segura. E o verso que o pastor Pisoni leu aqui nessa manhã, mostra um controle total, um projeto completo, né? Ele começa assim, dizendo que para que saibais. Então, Deus quer se revelar. Você que está nos ouvindo, você conhece o Deus que você fala, que você ouve? Quem conhece já pode levantar todos os dias glorificando. Porque como diz Davi, quem sou eu, Senhor? Como disse aí, 1 Samuel 2,6, Ana, que profeticamente, por conhecer, ela canta um dos mais belos louvores da palavra, né?
sem dispensar nada da coletânea, que é o Salmo, né? São os Salmos, né? O Senhor que tira a vida a dar, faz descer sobre... O que ela está dizendo? Ela diz assim, eu entendi, eu sei o Deus que eu sirvo, Ele está no controle de tudo. Como que ela aprendeu isso? Nos momentos de afronta, nos momentos de perseguição, nos momentos de luta, o milagre da vida, quando abre a sua madre. Então, voltando aqui para o texto, para finalizar, então, para que saiba, então, eu quero me revelar. Como que o senhor diz aqui? Desde o nascente do sol, o sol foi feito para o sinal no dia, né? Lá nos profetas menores diz, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Então, isso aqui é um conteúdo profético que mostra que o Deus da obra criadora, que é do nascente e do poente, geração de geração, é o Deus da obra redentora, de eternidade a eternidade. O Deus que enviou o seu Filho, quando deixou o esplendor da glória, ele se entregou para morrer, foi ao assunto céu, ele vai voltar. O projeto é completo. Então, quando nós entendemos, o texto termina e diz assim, nascente e poente, a profecia sobre a vinda, sobre o nascimento, sobre a obra criadora, a obra redentora. É um Deus que tem início e fim, início, meio e fim. Não é como um homem, um mundo, né? Os deuses desse século que não sabe de onde veio, aonde está, é a crise existencial, né? Para onde vai. E ele termina assim, eu quero me revelar, quero me mostrar nesse período que vocês vão passar, sobretudo na diversidade, quando você olhar para um lado, olhar para o outro e achar que não tem ninguém, quando a carne tentar colocar na sua mente que você é do acaso, que ninguém está cuidando de você, eu sou e não há outro. Eu sou e não há outro, né? Aquela palavra foi dita a Moisés, quando o faraó perguntar, eu sou o que sou, né? O que ele é? Ele é a vida, ele é a ressurreição, ele é o Todo-Poderoso, ele é o único Deus, ele é o Deus da nossa salvação. Então, eu sou e não há outro. Então, para não deixar brecha para nós servirmos a nossa razão, a nossa carne, cair pelo lado da idolatria, da apostasia, da heresia, existe um Deus que é da obra criadora, é o da obra redentora, está no controle de tudo. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que chamou Ciro de pastor, de ungido, que usou como ele quis. 200 anos depois, pode ser que alguém na época disse assim, o profeta falhou, faz muito tempo. Está assim até hoje, parece que nós estamos falando do século XXI, né? Está assim até hoje, você entrega um sinal, você entrega uma profecia. Eu lembro, né, a palavra da segunda edição do Trombetas e Festa, quando Deus toma o pastor Gedeuti e diz assim, vai ter guerra. E, né? O senhor lembra disso? Eu lembro disso. Nós estamos aí diante dos nossos olhos, o mundo está diante dos nossos olhos, esse sofrimento, essa angústia. Isso é profético, não é o nosso assunto aqui, mas só para mostrar que Deus está no controle de todas as coisas e nós glorificamos por isso, porque não somos fruto do acaso, temos um Deus que tem cuidado de nós. E em Efésios 1, 9 e 11, pastor Josiel, diz assim, e nos revelou o mistério da sua vontade, a vontade dele, de Deus, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Olha só que coisa. É o propósito dele, a vontade dele, o plano que ele estabeleceu vai acontecer independente se eu creio ou não, se eu acho ou deixo de achar. Se estiver preparado ou não, vai acontecer. Vai acontecer. E é interessante o seguinte, né? A vida sem essa certeza, sem esse controle do Deus eu sou, é uma vida sem sentido. É uma vida, né, sem esperança, sem nenhuma expectativa. Nós temos esperança, somos felizes porque conhecemos o Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus eu sou e fora dele não há outro, não há outro. Esse é o Deus de Ana que você citou aí, né? Esse louvor, essa experiência dela é maravilhosa, né? Todo mundo canta o louvor, fala da experiência, fala de Samuel, mas às vezes nós não queremos passar. Mas é necessário passar pela prova, né? Como essa frase do pastor Gedeuti, não há
fé sem prova. Não há fé sem prova. Não se conhece o Deus eu sou sem prova. Não tem, não existe outro projeto, é prova. Ele prova, aprova, ele faz a ferida e a cura. E ali ele estava preparando um povo para ser provado e aprovado, né? Para passar por um período. É o momento que nós estamos passando aqui. Nós estamos passando por um momento de prova, momento de angústia, mas um momento de vitórias, de entregar a vida ao Senhor, de confiar nele e saber, ele está no controle. Ele está no controle. E é maravilhoso você levantar todos os dias e dizer, Senhor, eu entrego o meu dia, minha vida, minha casa nas tuas mãos. Isso é maravilhoso. Pastor Josiel Freitas, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. Tem que dispensar aqui o pastor, porque ele tem um compromisso profissional. Obrigado. Eu que agradeço a todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Deixa eu chamar aqui o pastor Lorenzo, está com a gente também, né? Pastor Lorenzo. Pastor Lorenzo, nós estamos falando aqui sobre Deus está no controle. Deus está no controle. Em Provérbios 15:3, fala assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Nada foge ao olhar do Senhor. Porque muitas vezes a pessoa está no trabalho, fala assim: eu estou sendo perseguido aqui no meu trabalho. Será que Deus não está vendo? Eu estou passando por essa enfermidade. Será que Deus está no controle? E o Provérbios 15:13 tem outros versículos, mas nos assegura que Deus está por toda parte. E os olhos dele estão observando atentamente tudo que está acontecendo com aquele que serve, com aquele que não serve o Senhor. Nada foge do seu olhar e ele continua no controle, apesar de muitos acharem que não está. Mas ele está no controle. Paz, Senhor pastor Lorenzo. Bom dia a todos, Pai do Senhor Jesus. Cumprimento também os pastores que estão aqui conosco. Kleber, louvado seja o nome do Senhor, porque temos um Deus que está no controle de tudo. O texto, né, trazido pelo pastor, ele começa dizendo assim, né, para que saiba. Não é saibam, mas é saiba. Porque a identificação e a experiência ela é individual. Sim. Às vezes nós vemos um contexto de um apoio, né, onde alguém ele sabe que ele tem uma mãe que é crente ou ele tem um parente, mas o texto ele está dizendo assim, olha, você precisa saber, né, para que saiba. O momento agora é de buscar uma experiência com Cristo, uma experiência individual, uma experiência com o Salvador. Quando João, lá no Apocalipse, ele é levado pelo Senhor a ter a maravilhosa revelação do livro, quando o Senhor fala com ele, diz assim, eu sou o primeiro e o último, eu sou a resplandecente estrela da manhã, né? Então, o objetivo de Deus é revelar aquele que tem o único que tem o poder de nos trazer esperança, né? E hoje, um mundo depressivo como está, um mundo vivendo as suas fragilidades, os seus desesperos, como foi bem abordado pelos pastores, guerra, rumores de guerras, mas você nesta última hora, né, como pessoa, você sabe a quem invocar? Você sabe como clamar ao Senhor? Você sabe o que é que ele está procurando nesta última hora? Porque quando ele diz assim, né, que olha, você precisa saber que desde o início até o final, né, desde o nascente até o poente do sol, às vezes, quando nós lembramos de alguém, né, ou falamos, não, olha, é uma lâmpada que se apagou, não é isso? Não, olha, ele era, mas para onde foi? O que vai fazer? Qual foi a trajetória? Nesta última hora, o Senhor tem preparado diversos momentos. Este culto que nós fazemos agora de forma presencial aqui, virtual para aquele que está longe, ele é para que você saiba, né? Os cultos, ontem à noite, um culto online, toda essa programação que funciona durante todo o dia, 0800 à disposição. Qual é a sua situação que nos escuta agora? Senhor, mas eu já sou servo, eu já vivo na obra, eu já conheço muitas coisas.
Mas às vezes você esqueceu. Às vezes a aflição te apertou de uma tal forma que você, quando você olha para a palavra, né? João Batista diz assim, vai lá e pergunta se é ele mesmo que eu tinha que esperar. Uhum. E aí Jesus então fala assim, agora você vai lá e conta para ele o que vocês viram. Cegos estão vendo. Vai lá e fala para ele dos sinais. Por quê? Porque você precisa saber que o Deus que nós estamos pregando, que foi trazido a palavra pelo pastor Cleidson de um pouco mais antes, ele disse assim, qual é a condição do seu coração? Ele usou isso. Né? Como você está? Você está sabendo que Deus é uma resposta? Você está sabendo que Jesus é o caminho que leva o homem para a salvação? Você está sabendo que ele morreu para te dar uma nova oportunidade de vida? Você sabe disso? E aí a afirmação, né? Que fora de mim não há outro. Será que em algum momento da sua vida na fé você esteve confiado em carros, em cavalos? Né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós que temos uma experiência fazemos menção do nome do Senhor. Ou será que por um momento a religião ou um coaching, né? Cristão, que está na moda isso, né? Se você não é rico, você não tem Deus, né? Se você não anda num carro mais caro, não mora na melhor mansão, quando na verdade o conselho do pregador Jesus que desceu à terra foi: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei, e eu te dou um conselho, ajunta no céu, tesouro, né? Lá nada corrói, lá nada destrói. E o Senhor se apresentou, morreu ao terceiro dia, ressuscitou, foi atrás daqueles que estavam dispersos para mostrar: eu sou o cumpridor de promessas. Eu sou aquele que opera na vida do homem. Não tem outro. Não tem... Ontem, de Pastor para Pastor, um programa que, inclusive, é até recomendado para... não só para os pastores, né, mas para todo membro. É uma oportunidade doutrinária de uma conversa um pouco mais aberta sobre os assuntos do histórico de o que Deus vem fazendo. Foi citado de forma clara. Você às vezes vê pessoas presas numa religião, crendo em seres humanos que não ressuscitaram, crendo em homens que eles mesmos disseram: olha, só existe um que é o remidor da alma do homem, só existe um que é o mediador entre Deus e os homens. E a pessoa crê que ele é santo ou que ele faz alguma coisa. Só tem um. Nesta última hora, só tem um que tem o poder de nos dar acesso a Deus: Jesus, o Salvador da alma do homem. É Ele. Olha, mas eu creio em outro Deus, eu creio em outra entidade. Não tem vida eterna para você. O único que fala de vida eterna, a única palavra que fala de vida eterna é a palavra do Senhor, é a Bíblia Sagrada. E esse confronto com a verdade é necessário que se faça. Sim. Para que ninguém fique enganado. Sim. Não, e a mensagem de Jesus, ela é gratuita. A mensagem de Jesus, ela de graça recebeste, de graças dai, né? Quando Jesus ele se encontrou, nós estamos aqui reunidos nesta manhã falando do nome de Jesus, né? Nós estamos em quantos mil templos espalhados pelo mundo, homens, mulheres que estão envolvidos em anunciar: existe um que de graça pagou um preço que era seu. Se nós fôssemos pagar, não tínhamos como pagar. Mas olha, você sabe disso? As cantatas, as serenatas, a evangelização das crianças agora em outubro, né, que foi um evento maravilhoso para todos nós, sempre é de edificação. Para quê? Para que a sua família saiba, você saiba, que o nome do Senhor, ele é transformador na vida do homem. E se em algum momento desta fase, do nascente do sol, né, você está vivendo um momento de provação, existe um Deus que cuida de todas as fases da nossa vida. Glória a Jesus. Ele está no controle. Pastor Luciano Rangel também conosco nessa manhã. Pastor, eu estava lendo aqui esse capítulo 45 aqui de Isaías. Esse capítulo tem o seu contexto no fim do cativeiro babilônico,
dos israelitas, né? Era a hora deles regressarem para Jerusalém, regressarem para casa, de acordo com a promessa feita antes mesmo desse tempo de exílio. Trazendo para nós hoje, nós também estamos num lugar onde não é nossa casa. Estou falando aqui espiritualmente. E que vai chegar o dia em que nós também seremos levados de volta a Jerusalém espiritual, né? Aqui nesse texto o Senhor está falando para Israel nação, lá no Oriente Médio, na época, né? Mas para nós, para a igreja, falando que também nós estamos aqui nesse tempo de exílio, que é nessa terra, e aqui não é o nosso lugar, e o Senhor Jesus falou sobre isso. Aqui não é o vosso lugar, né? Irei para o Pai e vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é na eternidade com o Senhor, Jerusalém espiritual. Mas aqui, Isaías recebe essa profecia e 200 anos depois se cumpre, literalmente. Literalmente. Se você não lê a Bíblia, quem não lê a Bíblia, se você procurar um bom livro de história, vai estar lá. Na história dos Hebreus está lá. Tudo isso aqui que nós estamos falando, entendeu? Mostrando que Deus, o projeto de Deus, ele vai se cumprir. Deus tem um propósito, Deus tem um projeto que ele, desde a eternidade a eternidade, quando ele enviou o seu filho, o único filho, a morrer na cruz por mim, por você, por todos nós. E esse projeto, esse plano não terminou ainda, não terminou esse projeto, né? Jesus teve que passar pela morte de cruz, pela ressurreição. Agora é o tempo da igreja. Daqui a pouco é o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, 7 anos e meio. Tudo isso vai acontecer. Nós estamos falando aqui porque o intuito não é que você fique para comprovar que tudo isso aconteceu. Meu Deus, aconteceu e agora eu estou aqui, não tem mais como ir embora. O propósito aqui é abrir seus olhos para mostrar que vai acontecer. Há um escape. E o escape é você receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Paz, Senhor pastor Luciano Rangel. Amém. Paz, Senhor, meu irmão Kleber, os pastores aqui da bancada, todos os irmãos que participam conosco do pós-madrugada. Deus tem tudo nas suas mãos, né? Sim. É interessante que essa expressão eu sou, fora de mim não há outro, né? O tempo todo o profeta Isaías repete para que não ficasse nenhuma dúvida, né? Então, foi falado aqui, né? 200 anos antes, Deus chama pelo nome, né? O rei da Pérsia, né? Ciro. E é interessante que essa profecia se cumpre, lá está em Esdras, capítulo 1, verso 2, ele diz assim: o Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém. Então ali ele entendeu, inclusive a história, você falou de história, né Kleber? Diz a história, né, que Flávio Josefo, o historiador judeu do século I, ele escreveu que mostraram para ele a profecia de Isaías, mostraram para Ciro, aí ele entendeu, porque Deus já tinha escolhido ele, né? Desde a eternidade, já tinha escolhido ele para ser o libertador de Israel, né? O Salmos não disse, Deus, ele nos conhecia, sabia o nosso nome quando nós éramos algo ainda informe dentro do útero da nossa mãe? Exatamente. Não diz isso? Quando a gente era um embrião. Salmo 139 fala exatamente disso. Então nós vemos aqui, vocês falaram de Ana, né? Mas Daniel também, depois que foi revelado a ele o segredo daqueles sonhos de Nabucodonosor, ele louvou a Deus, seja bendito o nome do Senhor. É Deus quem remove reis, estabelece reis, ele conhece o profundo, o escondido. Então nós vemos o tempo todo aqui a soberania de Deus. E o pastor falou muito bem na mensagem também, ele se revelando como Deus Redentor, né? Quando nós falamos do Deus Redentor, no Velho Testamento, é sempre apontando profeticamente para a manifestação do Senhor Jesus, né? Claro. E o Eu Sou foi o nome pelo qual o Senhor ficou conhecido pelo povo de Israel quando da libertação do Egito, né? Foi esse o nome que ele mandou que Moisés anunciasse. Eu sou me enviou a vós.
E a gente vê no Novo Testamento, Jesus, no Evangelho de João, 7 vezes ali falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, o bom pastor, eu sou a porta, né? Eu sou a videira, eu sou a ressurreição, a vida. Então ele repete o tempo todo, mostrando que Jesus é tudo para nós, né? E é interessante que nesse mês nós temos orado pelas autoridades, né? E a palavra vem em cima, Exato. porque Ciro era uma autoridade. Todas as autoridades foram constituídas por Deus para o nosso bem. Por isso nós devemos orar por eles, né? E nós não estamos por acaso aqui. A gente sabe que o mundo está posto no maligno. Sim, está debaixo As da instituições, o pecado, a corrupção. Mas Deus não perdeu o controle, né? Ele tem um plano e ele está cumprindo o seu plano. Então, tudo está acontecendo no mundo, as guerras, os rumores de guerras, os fenômenos geofísicos, todos, né? Deus está ali fazendo para que se cumpra a sua palavra, para que o seu plano seja cumprido, tanto em Israel quanto para a vida da igreja também, né? E isso está determinado aonde? Na palavra. Exatamente. Está na Bíblia, né? Está na Bíblia. Então, da mesma maneira que Deus tem um plano para Israel, para a sua igreja também, para cada um de nós, você que nos ouve, né? Talvez você pense assim: eu sou só mais um na multidão, não. Deus não se preocupa comigo, Deus não está vendo o meu sofrimento. Mas nós podemos dizer para você, meu amigo, minha amiga, Deus está contemplando a sua necessidade. E se você entregar sua vida nas mãos do Senhor, saiba que Ele vai cumprir o seu propósito, aquilo que Ele planejou desde a eternidade. Todas as coisas, né, cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que se entregam ao Senhor. E saiba que não vai ser diferente contigo, né? O povo de Israel estava num sofrimento muito grande, muitas vezes pensando assim: Deus me abandonou, Deus me rejeitou, mas no momento certo, Deus cumpriu a sua palavra, né? Ele sempre cumpre. Amém. Ele zela pela sua palavra, pela palavra dele. Olha o que diz Atos capítulo 17, verso 26. De uma pessoa só, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Ou seja, tudo está no controle dele. E um detalhe, deixa eu chamar aqui o pastor Mauro Fraga, também está conosco aqui. Deus optou por levantar o rei Ciro e guiar cada uma de suas ações para promover a restauração do povo a Jerusalém. Ou seja, Deus muitas vezes vai usar uma pessoa que não é crente para abençoar a você que é servo. E Deus faz muito isso. Olha, é com Daniel, com José e tantos outros servos no passado. E Deus, e como diz o pastor Luciano, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Eu lembrei aqui de Jacó com Labão. Por mais que Labão fizesse as falcatruas, não é verdade? Tentasse, né? Não é? Deus abençoava ali a Jacó, porque via ali, enfim. Então, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que seguem o seu propósito, não o propósito de cada um, mas o propósito de Deus. Então, mostrando mais uma vez que Ele estabelece reis, Ele estabelece presidente, Ele estabelece vereador, as autoridades, Ele que estabelece. Tudo acontece na vontade dele, na vontade do Senhor. Ele é que permite, a permissão de Deus, né? Ele está no controle de tudo, por mais que as pessoas pensem que não. Mas esse mundo do jeito que está, enfim, esse mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno, está debaixo da mentalidade maligna. Verdade. Mas aqueles que servem a Deus, Deus cuida deles. A paz, Senhor pastor. Paz do Senhor Kleber, aos pastores também presentes aqui e todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo, né? Através da rádio, da TV, web Manaim. Muito bem, queridos, a palavra maravilhosa dessa manhã. Deus no controle de todas as coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor. E diante da colocação do nosso querido Kleber, nós lembramos aqui também de Ruth Moabita, né? Exatamente. Servia a muitos deuses, mas o Senhor enviou ali Noemi. O Senhor usa a vida de Noemi, através do testemunho dela, né?
E Ruth vive essa experiência de aceitar esse Deus que está no controle de todas as coisas, né? Como a palavra dessa manhã aqui, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Então o Senhor está no controle, mas é necessário crer. Ruth toma essa decisão. O teu Deus será o meu Deus. Ou seja, não era um Deus a mais que Ruth estava conhecendo. Entre os deuses imaginários, né, as lendas, as fábulas, até mesmo a mitologia, deuses místicos, nada disso. Mas o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, os atributos de Deus. Ruth conheceu isso através do testemunho da sua serva Noemi. E nós lembramos aqui, Kleber, também aos queridos, a vida é um sopro de Deus. É um milagre, não é isso? Nós devemos ser gratos a Deus pela vida. Mas a nossa existência, ela tem um tempo determinado. E nessa existência nós louvamos, nós glorificamos o nome do Senhor por esta vida, mas sabendo o seguinte: um dia a matéria ficará, mas a alma que tem sede de Deus, ela tem uma eternidade, ela tem uma herança. Ruth entendeu isso e ela desejou, quando Noemi volta para Jerusalém, Ruth desejou voltar. E ali nós sabemos a história de Ruth, ela é abençoada pelo Senhor, vive uma experiência com esse Deus Todo-Poderoso. E o Senhor quer alcançar muitos nessa manhã, como tem alcançado ao longo da história do homem, né? Mas essa história do homem ou da humanidade, ela tem o tempo para se encerrar, é a obra criadora. Como os pastores já colocaram aqui, é uma obra que é redentora. Então o Senhor nessa manhã está trazendo a oportunidade de salvação. As portas abertas da eternidade, né? A salvação é uma porta que se abre diante de um caminho. É necessário seguir esse caminho. Esse caminho é Jesus, só há um mediador, como também já foi colocado aqui. Então, nessa existência, buscar a Deus é necessário crer. Lembramos também de Daniel, que os pastores já citaram aqui. Aqui a palavra diz o seguinte: Deus, desde o nascente até o poente. Então Daniel era aquele homem de oração. Orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite. Então o Senhor fez o dia para quê? Para que nós pudéssemos glorificar o nome do Senhor e passar esse dia buscando a face do Senhor. A noite chegou, meu amigo, continua na presença do Senhor. Vai encerrar o seu dia, vai se deitar, oração ao Senhor. Então a oração é aquilo que nos liga sempre na presença do Senhor. E lembrando aqui, para encerrar essa breve colocação nossa, do Salmo 121. O que diz o Salmo 121? Eis que não dormirá aquele que te guarda, desde o nascente até o poente do sol. Deus está no controle de todas as coisas, mas uma coisa é necessária: entrega o teu caminho ao Senhor. Assim como Ruth aceita esse Deus poderoso, esse Deus criador, o único Deus na sua vida, ele te traz através de Jesus essa salvação. Nós estamos diante de uma mensagem a nível mundial que será trazida no próximo dia 26, mas todos os dias nós temos oportunidade aqui mesmo, na madrugada, Rádio Manaim. Isso tem trazido mensagens maravilhosas. A programação que nós temos através da Igreja Cristã Maranata, quantas mensagens, quantas oportunidades para aqueles que estão, assim como Ruth. Ruth tinha esse rótulo, esse título, né? Ruth, a Moabita. Mas Ruth, ela foi transformada, assim como Jacó. Jacó teve seu nome transformado no Israel de Deus. Então hoje é dia do Senhor transformar vidas. Aqueles que estão nos ouvindo, estão participando aqui dessa pós-madrugada conosco, participaram da madrugada, né? É abrir o coração para o Senhor Jesus, esse Deus que está no controle de todas as coisas. Entregue a sua vida ao controle de Deus. E Ele tem essa salvação gloriosa para aqueles que creem no nome do Senhor. O pastor citou aqui sobre trombetas e festas, e o pastor Pisoni me deu um auxílio aqui. No próximo dia 26, nós estaremos aqui realizando, aqui no Manaim, me refiro, a partir do Manaim do Domingos Martins, Trombetas e Festas, a 3ª edição, né? É um evento de alerta ao mundo, alerta a você que acompanha aqui a nossa programação. Sobre o que, Kleber? Sobre o momento em que a humanidade vive. Exatamente sobre isso. Então você pode assistir em uma das nossas igrejas mais próxima da sua casa ou nos canais oficiais da Igreja Maranata. E olha que detalhe interessante aqui. A Ellen, que mora em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ela tem um filho chamado Ezequiel. Ele tem 5 anos e está internado, né? E está ali sendo cuidado.
E aí ela tá no hospital, uma enfermeira estava lá com ela, cuidando da criança, e eles estavam vendo o culto pelo YouTube da nossa igreja. Então a enfermeira perguntou: o que vocês estão vendo aí? E ela disse: olha, estou vendo o culto da Igreja Cristã Maranata pelo YouTube. E ela disse: olha, eu já visitei a igreja uma vez, mas me afastei e me sinto um grande vazio. Muito bem. Ela falou: já caminhei até para outras igrejas, mas não é a mesma coisa, enfim. E ela sente esse vazio. E o Ezequiel, que tem 5 aninhos, que está no hospital, fazendo tratamento, ele olhou para ela e disse: o Ezequiel disse assim: olha, dia 26 vai acontecer um evento chamado Trombetas e Festa. E vai falar da volta de Jesus. Assista, porque Jesus vai voltar. Ele falou isso para ela. Glória a Deus. E é isso. Parabéns, Ezequiel. Eu sei que você está ouvindo a gente aí. Deus te abençoe. O senhor está cuidando de você aí, tá bom? Já você sai do seu hospital aí, tenho certeza. E isso é importante. Não podemos perder a oportunidade de evangelizar. Pois não, pastor Luciano? Você está falando aí que uma criança, né, foi 5 usada pelo anos, Senhor meu para Deus. falar de algo que vai acontecer, né? E é o que está na palavra mesmo, né? Dentro daquilo que você falou no início, os capítulos aqui estão juntos, né? É isso. 44, Tá ligado. 45, Isso, tá ligado. Olha só o que diz o capítulo 46, o tempo todo falando da soberania de Deus, além dos outros atributos da onipotência, da onisciência, da onipresença. Diz aqui, ó, no versículo 9 do capítulo 46, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Que anuncio, olha o versículo 10 agora, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, para ninguém ficar, ninguém falar assim, eu não tive oportunidade. Deus, antes de fazer as coisas, cumprir a sua vontade, o seu plano, ele dá a oportunidade, ele fala que vai acontecer. Isso. Amós fala, né? Deus não faz nenhuma coisa sem antes revelar os seus servos, os profetas. Então as profecias estão aí para preparar o povo, né? Para esse grande acontecimento que em breve nós veremos, né? O grande dia do Senhor, o dia que a igreja vai ser arrebatada, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Glória o a nome Deus. do nosso Deus. Pastor Cleidson Pisoni, eu estava olhando aqui com mais carinho aqui esse texto. O motivo, qual foi o motivo do Senhor ter escolhido Ciro, né, para ele ser uma ferramenta ali de libertação do povo de Israel, para que eles pudessem voltar para Jerusalém, para sua terra? Não foi por amor a Ciro. Olha o que diz o verso 4, capítulo 45, verso 4, diz assim: por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Tá falando de Ciro agora. Pus-te o teu sobrenome, ainda que em que não me conhecesses. Mas o Senhor agiu, ou iria agir, por amor a Israel, por amor a Jacó. E por amor à igreja, por amor aos seus servos, o Senhor também tem agido. O Senhor tem feito que muitas pessoas que nem conhecem o Senhor, que nem servem, mas que agem em favor daqueles que servem a Deus. E que nós, assim como o povo hebreu, que voltou para Jerusalém, para sua terra, nós também iremos voltar como igreja do Senhor, iremos voltar como noiva do Senhor, profeticamente falando, para Jerusalém celestial. Nós iremos voltar para nossa casa. Em breve, porque o arrebatamento se aproxima. E é isso que vai falar o evento Trombetas e Festa, pastor. Exatamente. E é interessante esse texto e todo esse contexto em relação a Ciro e como o Senhor se revela aqui, usando os elementos da sua criação para que nós tenhamos entendimento da sua grandeza, do seu senhorio, né? E lá em Malaquias 1, verso 11, assim: mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa maravilhosa é ele, porque ele fez isso, para o nome dele ser engrandecido, para que pudesse o Senhor ser conhecido.
Ciro, ainda que foi exaltado, o Senhor usou ali ele, né? O Senhor fez o projeto do Senhor na vida dele é para que o nome do Senhor fosse conhecido, Sim, fosse glorificado, por amor a Jacó. Sim, porque o pacto do Senhor, a vontade do Senhor não muda, né? Ela não volta atrás a palavra que o Senhor fez, né? O que ele disse. Então ele vai se cumprir e a palavra, ela não voltará vazia, né? E como o nascer do sol, como nós nascemos e chegamos a esse mundo sem consciência, sem saber quem nós éramos, como chegamos aqui, ele vai, o homem, a sua trajetória vai passar, como Ciro também passaria, passou, né? Vai ter o poente, quer dizer, como a história da obra criadora, ela tem esse ciclo, mas o homem, nesse período, ele precisa conhecer o Senhor, ele se relacionar com ele, ele ter um encontro com o Senhor. Certamente o Senhor também quis se revelar a Ciro, mostrar a ele, salvar a vida dele. E como autoridade, muitas autoridades podem estar assistindo o nosso programa nessa manhã, você entende que o Senhor conhece o simples, aquele que é iletrado, que está lá no cantinho, às vezes no interior, no lugar distante, e que às vezes é sem documento, sem nada, e conhece uma autoridade, uma pessoa que está ali posta numa posição de elite ou de honra, né? Então o Senhor, ele domina sobre todas estas, e isso é maravilhoso. Que Deus abençoe o coração de cada um que tem ouvido ao Senhor nessa última hora, porque nós estamos caminhando para um tempo em que o dia nasceu, ele vai se findar. A história da igreja está acabando. E a igreja tem 2 objetivos: é profetizar e evangelizar. O papel dela nesse mundo instituído pelo Senhor é esse. Isso por todo mundo, pregar o evangelho é toda criatura. Toda criatura. E profetizar, anunciar o Senhor e vem. E todas as vezes que toda manhã que nasce, você fala, menos um dia, estou chegando próximo. Está próximo. Amém. Então você tem que glorificar o Senhor. Você que conhece já. E você que não conhece, eu te convido a buscar ao Senhor. A abrir como o coração, como tantos exemplos foi dado aqui, que experimentaram do Senhor. Fazei prova de mim. Né? Ele é bom. Deus é maravilhoso. Pastor Lorenzo, é interessante que Deus, ele utiliza ou usa a vida de Nabucodonosor para trazer os juízos sobre o povo hebreu, que estavam debaixo de uma desobediência, da apostasia, enfim, se afastando de Deus, indo por outros caminhos que Deus não se agradou. Então Deus usa ali Nabucodonosor para trazer juízo. E ele usa Ciro, né, para tirar o povo ali e levar o povo novamente para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, né? Ou seja, Deus utiliza de pessoas que não eram crentes para trazer juízo e para, entre aspas ali, né, abençoar o povo de Israel para retornar à terra ali e a construção do templo. Então, mostrando mais uma vez que Deus está no controle de todas as coisas, que nada foge do seu olhar, e que Deus se importa, e que diz a palavra que ele se inclina sobre a terra para ver o que está acontecendo aqui. Então, nada foge, nada escapa, e a palavra diz que todas as coisas estão nuas e patentes ao olhar de Deus. Pois é, fazendo uma contribuição em cima dessa sua colocação, vou pegar um pouco desse verso 4, que diz assim, né? Por amor de meu servo Jacó. Existe uma promessa. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lá na frente, o Senhor fala, quando vai salvar Zaqueu, Jesus, né? Ele diz assim, este também é filho de Abraão, é filho da promessa. Existe uma dispensação quando vem uma desobediência, como você colocou, Nabucodonosor, mas existe uma saída, existe uma promessa de libertação. Deus usou 2 homens sem
uma experiência. Ele até fala, né? Que mesmo que não me conheça, eu vou te usar. Às vezes, eu como servo ou algum irmão que nos escuta está debaixo do jugo de alguém que ele pensa que está ali para destruí-lo ou para persegui-lo, como a escolha assertiva do texto, né? Mês das autoridades, Deus escolhe uma autoridade, o pastor fez a abordagem específica sobre isso. Você que é servo de Deus, que às vezes está pensando, Senhor, mas estou vendo essa aprovação no trabalho, né? Ou às vezes sofreu o distrato de alguém, mas não podemos esquecer que somos povo de Deus, independente da fase da vida. Você é filho da promessa. Ou na bênção ou na batalha. Você os pastores colocaram isso, né? Você é um escolhido, você tem uma promessa, você vive debaixo de um corpo, né? Quando o senhor faz essa referência, né? Por amor de meu servo Jacó, Deus está fazendo referência a uma promessa, né? Uma promessa de um povo eleito e escolhido para que ele viva debaixo das operações de Deus. Deus amou o mundo, sim, mas ele vai salvar o mundo? Não. Aqueles que creem, né? Aquele que nesta hora tem o desejo de ser povo. Então, está vivendo uma fase difícil, está passando por provações momentâneas, de repente a fase de Nabucodonosor está vivendo, mas não tem faltado a promessa, como é a abordagem do texto, né? A promessa é, meu filho, tem uma aula do pastor Diniz, né? Que o pastor Diniz fala isso, né? Ele diz assim, se Deus tiver que tirar alguém, ou Deus tiver que colocar alguém, né? Ele é o regente de todas as coisas, para que a sua vontade seja cumprida. Então nós temos um Deus que ele cumpre as suas promessas. E independente da fase, o resultado é sempre salvação. Perfeito. São 7 horas e 20 minutos. Nós temos 9 minutos para encerrar aqui. Eu tenho que passar agora o sinal para a TV Manaim. E nós temos aqui 8 agora, né? 7h22, 8 minutos para encerrar. Então eu vou pedir o pastor... Quem está na oração hoje é o pastor Mauro Fraga. Pastor Mauro, vou pedir ao senhor, por gentileza, esteja orando pelos nossos irmãos, pelo Ezequiel que está lá hospitalizado, lá no Rio de Janeiro, e tantos outros, né, que nós pedimos aqui oração. E você que não pediu oração, mas que está precisando de uma bênção, Senhor, de um trabalho, na família, na saúde, enfim, que o Senhor possa te abençoar. Nós vamos orar e depois da oração, aí eu vou aproveitar para os pastores se despedirem, tá bom? Vamos orar? Após a vinheta, é momento de oração. Momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, continuamos na Tua presença, na cobertura gloriosa do sangue do Teu Filho Jesus, e oramos, Pai querido, em favor de todos aqueles que nesta hora necessitam de uma bênção da parte do Senhor. Na cura física, lembramos do pequeno Ezequiel, que aqui foi mencionado. Que o Senhor possa abençoar, está direcionando ali, meu Deus, todo atendimento médico, a família esteja debaixo da bênção do Senhor, alcançando todos aqueles que estão enfermos, nos hospitais, necessitados de uma bênção de cura, de saúde física. Abençoa também a saúde espiritual, opera a salvação, entra nos lares, ó Deus, nas famílias, onde há necessidade, o Senhor possa estar abrindo portas, na vida material, que o Senhor possa ser o Deus provedor de todas as coisas, Pai querido. Sobretudo da bênção espiritual, da salvação em Cristo Jesus. Assim nós pedimos um dia de bênção, de respostas, as orações de boas novas, Meu Deus. para todo aquele que crê. Acrescenta a fé e que assim o Teu nome venha a ser glorificado. Pedimos a Tua bênção, oramos na cobertura do sangue de Jesus, certos e confiantes na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Rádio Manaim.
bem, 7 horas e 24 minutos. Temos agora 6 minutos para encerrarmos. Deixa eu me despedir aqui dos pastores. Pastor Cleidson Pisoni, obrigado, querido, por ter vindo aqui nessa manhã. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos os amados irmãos que estiveram conosco nessa manhã, nesse nascer do sol, né? Mais uma vez. E agradeço também ao Senhor pela vida, pelo dom da vida e pela bênção da salvação, né? Agradeço aqui a oportunidade de estar com os companheiros e essa maravilhosa ferramenta, né? Essa rádio e TV Web Manaim e aqueles que nos assistem pelo YouTube também. Deixar aqui os meus sentimentos e oração pela família do meu tio ali, Sebastião, que passou, né? Descansou ontem às 11 horas da manhã e hoje vai estar sendo um culto ali na Igreja Maranata de Lagoa de Carapebus, na Serra, às 8 horas da manhã. Daqui a pouquinho estou indo correndo para lá também. E o sepultamento será ali no Parque Jardim da Paz, na Serra. E deixo a família, todos os familiares, a igreja lá, o nosso abraço, os sentimentos que o Senhor e o Espírito Santo console a cada coração. Amém. Nossos sentimentos à família. Pastor Luciano Rangel, obrigado também, pastor, por ter estado conosco aqui e nos ajudando aqui nesse pós-madrugada, pastor. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor é sempre um prazer, né? Mesmo fora do nosso dia, mas é sempre um prazer ter a oportunidade de conhecer novos pastores, embora a gente more na mesma cidade. O Lourenço já conhecia, né? Agora o pastor Fraga e o pastor Cleito não conhecia. Apesar da gente almoçar junto um dia no Manaim, exatamente, assim. a gente conversou um pouco. Mas tanto pastor aqui que a gente correria. Estamos agora a ordem de Abias. Mas eu queria mandar um abraço aos nossos irmãos ali da igreja de Aribiri 3 e dizer que estamos nessa expectativa, né? Você falou aí mais de 1 milhão e esperamos que todos esses números sejam convertidos em frutos de salvação, né? Tenhamos muitos visitantes, aqueles que foram convidados possam participar. O trabalho é grande, né? Tem muito trabalho e esperamos que tenha autoridades também, muitas autoridades sendo salvas pelo Senhor, né? E vamos continuar orando pelas autoridades ao longo deste mês. Eu ia até falar, né, do texto, é Romanos 13 que Paulo fala, né, da submissão às autoridades, porque elas foram ordenadas por Deus para o nosso bem, né? É claro, se a gente fizer mal, nós vamos ser punidos, né? E se fizermos bem, nós vamos receber o bem em troca também, né? Então, Amém, orando para que o Senhor possa abençoar. A paz do Senhor a todos nossos irmãos. Pastor Mauro Fraga, paz do Senhor, pastor, obrigado também por ter estado aqui nessa manhã. Sempre uma alegria estar aqui com os queridos, com os irmãos, com os ouvintes, né, todos. E que Deus possa abençoar, especialmente nossos queridos irmãos, sempre lembro aqui, né, Kleber? Cobilândia 3. Exatamente. Igrejinha ali, os irmãos queridos, Deus abençoe. É uma alegria estar sempre com os irmãos ali e com todos que nos acompanham aqui na rádio e TV Web Manaim. A paz do Senhor Jesus. E hoje o GPS funcionou perfeito, né? Maravilhosamente. Chegamos a tempo. A paz, Senhor querido. Pastor Lourenço, obrigado também, pastor, por ter estado conosco aqui nessa manhã. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço a todos os irmãos, os ouvintes. Louvado seja o nosso Deus pela oportunidade. Muito bem, são 7 horas e 28 minutos. Lembrando mais uma vez a você que está em casa, que no próximo dia 26 de novembro, portanto, hoje são 9, né? Praticamente aí 17, eu ia falar 18, 17 dias. Obrigado, pastor Mauro. Para que você possa participar conosco, Trombetas e Festas, terceira edição. E eu lembro aqui, foi o pastor José que lembrou, né? O ano passado, o Espírito Santo revelou, o pastor Gedoti, né, estava acompanhando, né, estava lá, ele falou há um ano atrás, olha, sobre essa guerra de Israel que está acontecendo aí. Nessa hora, meus irmãos, Deus tem revelado aos seus profetas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, tudo que está acontecendo. Nós estamos na reta final de um projeto para a igreja, porque depois do arrebatamento, a história continua. É só você ler o livro de Daniel, Ezequiel, Apocalipse, Mateus 24. Tem ali todo o projeto de Deus estabelecido. Os ais, continua. Então, não é verdade? Mas o tempo da igreja, como disse aqui o pastor Cleidson Pisoni,
se aproxima desse final. É a última semana profética. Nós estamos para viver, aliás, nós não. Depois que a igreja foi arrebatada, iniciar-se-á ou dará sequência à última semana profética das 70 semanas proféticas de Daniel. Quem lê Bíblia entende o que eu estou falando. Mas o arrebatamento da igreja encerra o projeto para a igreja. E nós somos a igreja do Senhor. Quando eu falo nós, a você que, se você quiser também ser igreja, como o pastor Lourenço, eu gostei dessa colocação, para você que quer ser igreja. Um grande abraço, ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. Daqui a pouquinho a nossa programação normal aqui no Bom Dia Manaim. A todos, a paz do Senhor.